Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Dia 31 de março de 2023. Há 59 anos atrás, as Forças Armadas brasileiras davam um golpe de Estado implodindo a ordem democrática no Brasil e instaurando um regime totalmente calcado em censura, prisões, sequestros, tortura e execuções sumárias de pessoas consideradas subversivas. E por subversivos, pode-se entender todos aqueles que discordavam desse tipo de regime ou pessoas que simplesmente queriam melhores condições de vida. Por isso, para qualquer pessoa que pense de fato no bem desse país como um todo, é inacreditável que 59 anos depois ainda existam pessoas que saiam nas ruas para protestar por um golpe militar, sustentando aquela retórica de que no tempo da ditadura as coisas eram melhores, de que as prisões só eram de pessoas consideradas vagabundas ou bandidas. Porque, olha, meus amigos, não era nada legal viver na época da ditadura militar. Pessoas pobres se tornaram miseráveis, pessoas ricas se tornaram mais ricas e não eram só pessoas criminosas ou que causavam problemas os presos e torturados. E pensando em dar um choque de realidade, o Tretas do Brasil desse mês abordará um dos casos mais escabrosos na época do regime militar, que foi a prisão e tortura do Frei Tito. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido você para essa conversa logo após a vinheta. Tito de Alencar Lima foi um frade católico da Ordem dos Dominicanos. Ligado ao movimento estudantil católico desde os 12 anos de idade, começou a sua atuação política e social muito cedo, ajudando comunidades carentes de sua cidade natal, Fortaleza. Em 1966, Tito ingressa como noviço na Ordem dos Dominicanos na cidade de Belo Horizonte. Fez os seus votos um ano depois. Em 1968, ele se muda para São Paulo para cursar filosofia pela Universidade de São Paulo. Ligado ao movimento estudantil, logo no primeiro ano de faculdade, Tito foi preso por participar do Congresso Nacional de Estudantes em Ibiúna. Como ele era um dos organizadores do evento, foi fichado pelo DOPS e a partir daí começam as perseguições. No ano seguinte, precisamente em 4 de novembro de 1969, Frei Tito, juntamente com outros dominicanos, foram presos pelos asquerosos comandados pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, um dos seres mais abjetos que já circularam em território brasileiro. A acusação é que esses freis dominicanos tinham ligação com a Ação Libertadora Nacional, que era uma organização comandada pelo Marighella. Tito foi levado para a sede do DOPS, depois foi transferido para o presídio de Tiradentes e por fim passou pela sede da Operação Bandeirantes. Só foi libertado posteriormente em janeiro de 1971. E sabe o que é pior na história do Frei Tito, pessoal? Pois eu vou contar para vocês. Mesmo lá no cárcere, ele conseguiu um meio de descrever as coisas a que ele era submetido. E, gente, eu já advirto, é de embrulhar o estômago. Agora, sabe o que não vai embrulhar o seu estômago? É o seu engajamento a esse episódio. Então, se estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais, indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo via YouTube, deixe uma curtida, um comentário, se inscreva no canal. O seu engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. Tito relata ter sido submetido a espancamentos, ao pau de arara, a choques elétricos em seu ouvido, órgãos genitais, pés, bocas, mãos. Foi submetido à cadeira do dragão, que nada mais é do que uma cadeira elétrica caseira. Enfim, segundo seus relatos, as sessões intercalando interrogatórios e torturas às vezes duravam até 20 horas. Uma das descrições mais emblemáticas dentre todos esses relatos feitos pelo Frei está a tortura que ele sofreu do delegado Fleury em pessoa. O delegado obrigava ele a chamá-lo de papa e a beijar sua mão. E a perversidade de Fleury era tanta que mandava Tito abrir a boca para receber a hóstia, que nada mais era do que um fio para dar choques elétricos em sua língua, em sua boca. Debilitado, em meio a tantas agressões físicas, psicológicas, privado de sono e alimentação adequada,
Tito tenta suicídio por 2 vezes enquanto estava nas mãos da ditadura. Sua liberdade seria concedida somente em janeiro de 1971 e não por vontade do regime, mas sim pela ação da Vanguarda Popular Revolucionária. A VPR, como era chamada à época, sequestrou o embaixador da Suíça e, em troca da sua liberdade, pediu a liberação de alguns presos políticos, dentre eles estava o Frei Tito. O Tito foi liberado juntamente com outros presos políticos, mas não era bem uma liberdade, era uma espécie de banimento, porque essas pessoas eram levadas ao exílio. Desse modo, ele foi para o Chile juntamente com os outros libertos. Posteriormente, do Chile ele foi para a França, onde permaneceu num mosteiro de dominicanos em Paris. O Frei Tito, infelizmente, nunca mais se recuperou, nunca mais foi o mesmo após ter passado pelo cárcere no Brasil. Além de sofrer com depressão, ele tinha alucinações em que via o Fleury o ameaçando de torturar a sua família se ele não confessasse. Ele foi submetido a tratamento psiquiátrico, os freios da comunidade em que ele vivia tentaram integrá-lo, ampará-lo, mas não teve condições dele prosseguir. Em agosto de 1974, quando ele tinha apenas 28 anos, Tito comete suicídio. Seu corpo foi trasladado para o Brasil somente em março de 1983 e antes de ser levado para sua cidade natal, Fortaleza, foi feita uma celebração, uma missa de corpo presente na cidade de São Paulo, oficiada por Dom Evaristo Arnes e acompanhada por milhares de pessoas. Muito embora Tito tenha cometido suicídio, a Igreja Católica reconheceu que ele cometeu suicídio em razão da violência sofrida pela ditadura. E justamente por isso, no dia da missa, os oficiantes se vestiram de vermelho, que é a cor usada pela Igreja Católica para celebrar os seus mártires. Por que eu decidi abordar uma coisa tão horrível assim um episódio de Tretas do Brasil? É porque nós precisamos, pessoal, nós precisamos relembrar dessas coisas horríveis para que nós possamos nos curar. É justamente por não cultivarmos o hábito de manter isso em nossa memória que nós vemos por aí pessoas pedindo a volta desse regime que foi extremamente violento. É preciso sim relembrar cada ato de perversidade, cada ato de má gestão política, cada ato de corrupção, cada ato de violência, porque não adianta desejarmos construir um país do futuro se esquecermos o passado, que foi justamente o que nos trouxe até aqui. Então é isso, meus amigos, eu agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui comigo nesse episódio, um super beijo e até a próxima!